esse iminente ataque dos Estados Unidos ao Irã, até onde os preços da commodity podem chegar? Para nos ajudar a responder essa pergunta, temos aqui hoje com a gente o Adriano Pires, que é sócio fundador do Centro Centro Brasileiro de Infraestrutura, que já está aqui comigo. Meu querido, sempre bem-vindo à nossa programação aqui da CNN. Adriano Pires, bom dia para você. Bom dia, Débora. Sempre um prazer estar com você da CNN Money. Adriano, vamos lá, né? Considerando esse estágio atual de conflito, de tensão, na verdade, ainda, entre Estados Unidos e o Irã, a gente está falando agora de um risco concreto de choque de oferta global nesse momento, ou, por hora, é um prêmio de risco geopolítico que ainda não vinha sendo embutido no preço do barril do petróleo? Qual que é a avaliação que você faz? O mercado já pode estar precificando desde a semana passada um cenário extremo? Olha, Débora, o mercado de petróleo está muito volátil, né? Desde o ano passado, a gente teve um petróleo que caiu um pouco mais de 20%, e caiu porque a oferta de petróleo está crescendo mais do que a demanda, né? Então isso faz com que o preço seja reduzido. E no final do ano passado, as expectativas eram que a gente teria um 2026 com preço barril até abaixo de $60. Aí você tem o primeiro evento que traz volatilidade, que é a Venezuela, né? A Venezuela tem aquele evento dos Estados Unidos, né? Prender lá o ex-presidente Maduro, e aí muita gente esperava que o preço subisse, e não aconteceu isso, né? Porque a Venezuela, apesar de ser a maior reserva de petróleo do mundo, produz muito pouco petróleo, né? Um milhão de barris dia, que é 1% da produção mundial. Então, ao contrário até, na expectativa da Venezuela voltar ao mercado no médio prazo, faria com que o preço do petróleo baixasse mais ainda. Aí mais tarde, agora, vem esse fenômeno do Irã, né? O Irã é diferente, como você já falou. O Irã hoje é a terceira reserva de petróleo no mundo, mas além de ser a terceira reserva de petróleo no mundo, ele é um grande produtor. Ele é o sexto ou quinto maior produtor de petróleo do mundo, com algo como 4 a 5 milhões de barris. Então, qualquer evento de guerra, né, que ameace a guerra no Irã e algum impacto sobre a produção de petróleo vai fazer com que esse preço suba. É o que está acontecendo agora, como você já falou, no mercado futuro. Além do mais, o Irã é um dos maiores, se não o maior fornecedor de petróleo da China. E tem um outro aspecto, você já colocou aqui, que é o Estreito de Hormuz, né? O Estreito de Hormuz hoje passa pelo Estreito de Hormuz praticamente um terço do petróleo comercializado no mundo. Então, qualquer interrupção no Estreito de Hormuz também é fatal para você ter uma grande mudança nos preços do barril. Agora, eu acho que o que está acontecendo agora ainda é, na minha opinião, te respondendo bem efetivamente, ainda é o risco geopolítico. Acho que não dá para falar de choque ainda, né? Choque a gente vai falar se tiver uma interrupção, por exemplo, do tráfico de petroleiros no Estreito de Hormuz. Aí sim você pode ter um choque, pode ter um petróleo aí chegando a $100 o barril tranquilamente. Por enquanto a gente vai ficar nessa história. O dia que a gente vê o presidente Trump dizendo que vai invadir, o petróleo vai subir. O dia que a gente vê o Irã falando que vai ter uma reunião para tentar resolver, achar um consenso, o petróleo volta a recuar. Entendeu? Então, hoje, o petróleo, hoje, a esse nível de preço, é explicado basicamente pela questão do Irã. Porque pela questão de mercado de petróleo, esse petróleo tinha que estar com preço aí entre 60 ou até abaixo de $60. Adriano, eu quero pegar o gancho do que você trouxe, né, dessa possibilidade, caso a gente tenha realmente uma tensão geopolítica virando realmente para um ataque iminente, disparando esse preço do petróleo acima dos $100. A gente já viu isso acontecer não muito tempo atrás, no início do conflito ali no leste europeu, né? A gente teve barril de petróleo passando dessa casa dos $100 o barril. E eu quero entender o que isso pode representar, né, nesse momento. Dá para poder ter uma diferenciação? Porque quando a gente falava ali do conflito no leste europeu, obviamente, né, conflito geopolítico tem esse pacto direto, mas é uma situação diferente. E aí eu quero entender o nível de gravidade por causa justamente da localização do Estreito de Hormuz. Ou seja, o preço do petróleo pode acabar indo até além do que o que a gente viu acontecer na época da guerra, do início da guerra entre Ucrânia e Rússia? A gente tem fenômenos diferentes. Deixa eu tentar te explicar. O mercado de petróleo, na época da guerra da Rússia e Ucrânia, era um mercado onde a oferta não estava crescendo mais que a demanda, era o contrário. Você lembra que antes da guerra e antes da pandemia, você tinha aí uma demonização muito grande dos combustíveis fósseis. Então, uma série de grandes empresas de petróleo reduziram o investimento, né, e a oferta de petróleo começou a cair, e quando veio a guerra da Rússia com a Ucrânia, imediatamente o petróleo ultrapassou lá até a casa dos $100 que eu falou.
Até porque também, por outro lado, também a nível de oferta, a Rússia é uma segunda, terceira maior produtora de petróleo do mundo, né? Então você teve esse impacto, né? Aí você teve dois impactos. Um grande produtor de petróleo e a oferta não estava crescendo mais que a demanda. E o petróleo, então, foi a 100. Agora é diferente. Do ponto de vista de oferta, você tem oferta bastante de petróleo. Não aumenta preço em função dessa variável, que era uma variável que influenciava no aumento do preço lá naquele momento. Agora, por outro lado, em termos geopolíticos, esse conflito é mais grave, porque exatamente você está ali num país que está do lado da maior rota de comercialização de petróleo do mundo, que é o Estreito de Hormuz. Então, se você está com um país que é a terceira reserva de petróleo do mundo, quarto ou quinto maior produtor de petróleo do mundo, e do lado dele tem o Estreito de Hormuz, onde passa um terço do petróleo comercializado, aí do ponto de vista geopolítico, esse evento do Irã é mais grave que o evento da Rússia e da Ucrânia, podendo sim elevar o petróleo outra vez a mais de US$ 100. A mais de US$ 100 ou a, sei lá, 150, não sei. Aí vai depender muito do estrago que seja feito. Aí, Adriano, eu quero ainda falar mais sobre essa questão, aproveitando um pouco da tua experiência, para trazer para a gente se o mundo tem hoje capacidade logística de redirecionar esse fluxo, né, nesse momento, em caso de uma escalada militar, mitigando um pouco desse gargalo que a gente sabe que tem, né, no Golfo Pérsico, ou seja, há alternativas para poder a gente reduzir essa dependência do petróleo do Golfo Pérsico, pelo menos a médio prazo, Adriano? Olha, eu acho que é assim, né? Você vai fazer uma curva maior, né? A estrada vai ser mais longa, né? Então você vai aumentar o frete. O frete vai ser um dos fatores que você vai efetivamente entrar no preço do petróleo, né? Então, se você vai andar mais com o navio de petróleo, você vai ter um frete maior. Mas também é interessante a gente entender que nesse momento a oferta de petróleo no mundo também tá muito grande em países que não é Oriente Médio, né? O Brasil, por exemplo, é um país hoje que já é o sexto, o sétimo maior produtor de petróleo do mundo, e a nossa produção está crescendo muito. Você tem a Guiana também, que tem muito petróleo. O próprio Estados Unidos, o shale, o shale oil, né, o óleo do xisto, né? A Argentina, com shale também. Então você tem ofertas crescendo muito fora do ambiente do Oriente Médio. Inclusive, essa oferta que a gente tem hoje, que cresce mais que a demanda, é muito em função desses países que eu acabei de citar, e não em função do Oriente Médio. Então, você tem uma situação também super interessante, que você pode amenizar esse aumento do preço do barril em função de você ter uma oferta crescente em países fora da OPEP. Adriano, para o Brasil, o barril mais caro tem os dois lados, né, da moeda. Por um lado, a gente fala de uma melhora, obviamente, de arrecadação, uma melhora para talvez para a maior empresa estatal aqui do país. Por outro lado, tem a pressão interna, né, com preço, com inflação. Qual que é o saldo, na tua visão, nesse momento, de um petróleo mais caro para o Brasil, né? Qual que é o maior risco? Ou qual que é o maior benefício? O que pode pesar mais nessa balança? Débora, o saldo econômico é muito bom, porque como o Brasil hoje é um grande produtor de petróleo, lembra que o petróleo já é o principal item da balança comercial brasileira. Então, se o preço do petróleo subir, ele fica mais importante ainda, ele vai gerar mais receita para a nossa balança comercial do Brasil, né? Então, e do ponto de vista da Petrobras também, porque a receita da Petrobras vai aumentar. Lembra que petróleo caro é sempre muito bom para as empresas petroleiras, que elas geram mais receita, elas têm mais lucro e têm maior valorização das ações. Todo mundo repara, quando o preço do petróleo sobe, as ações das empresas petroleiras sobem imediatamente na Bolsa. E como o Brasil hoje, volto a repetir, é um grande produtor de petróleo e tende a ser mais ainda, petróleo caro, do ponto de vista econômico, é positivo. Agora, do ponto de vista político, é negativo, né? Porque você vai estar num ano de eleição e se esse petróleo sobe muito, a Petrobras teria que aumentar o preço da gasolina, teria que aumentar o preço do diesel, caso contrário, ela começa a não ser beneficiada, como as demais petroleiras, pelo aumento do preço do barril. Então, politicamente, a gente sabe que no Brasil, essa questão de preço de gasolina e preço do diesel tira muita popularidade do governo. Aliás, na última eleição do Brasil, foi a guerra da Ucrânia com a Rússia, e você lembra que o ex-presidente Bolsonaro tomou algumas medidas, como zerou o PIS/COFINS, mudou a tributação do ICMS, para tentar não ter elevações tão grandes no preço
da gasolina e do diesel na bomba, porque tirava a popularidade do governo dele. Então, caso esse petróleo, em função desse conflito do Irã, vá a mais US$ 100, o presidente Lula vai ter o mesmo problema que o presidente Bolsonaro teve nas últimas eleições. Como ele vai combater, como ele vai evitar que esse preço vá para a bomba para não tirar a popularidade eleitoral dele. Perfeito. Adriano Pires, meu querido, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, é sempre muito bom bater um papo contigo, excelentes análises, uma ótima semana para você, Adriano, até uma próxima. Eu te agradeço o convite, Débora, é sempre um prazer falar com vocês e sempre à disposição e uma boa semana a todos. Até mais.